Quero convidar os amados irmãos para abrirem suas Bíblias em Jó, capítulo 42, versículo 10. Jó 42, versículo 10. Dizer aos irmãos que a viagem foi abençoada. Os irmãos sabem que estivemos também lá nos Estados Unidos pregando no aniversário de 20 anos da igreja que fundamos em 2004. E Deus tem abençoado muito aquela igreja, graças a Deus. Nós vamos ler, queridos irmãos, esse texto. Quero explicar para os amados irmãos que Deus colocou no meu coração, quando eu vinha já para o Brasil, para pregar sobre esse versículo, apenas um versículo. E fizemos isso na sexta-feira passada, pregamos. E esse versículo continuou na minha mente, no meu coração. Nós fomos ontem para Tananduba, realizamos um culto, fizemos profissão de fé e batismo lá em Tananduba. E lá também preguei nesse mesmo texto. E o texto continua na minha mente, eu vou pregar de novo nesse mesmo texto, porque não sai da minha mente. Deus, irmãos, se comunica conosco. Tenha certeza que a gente não escolhe, mas a gente ora e Deus dirige as nossas vidas. Então eu gostaria que os irmãos ficassem com as Bíblias abertas e em Jó capítulo 42, que diz o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, porque Tu és o Deus que move, o Deus que transforma. Tu és o Senhor e a nossa esperança. Sem Ti nada somos. Sem Ti eu não estaria aqui agora para pregar a Tua palavra, mas dá-nos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos comunicar a Tua palavra, que Tu possas cativar os ouvidos, o pensamento, a mente de cada ouvinte, não só dos amados irmãos aqui na igreja, mas aqueles que assistem, que participam de casa. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça e que possamos ser bênção nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se fosse colocar um tema na mensagem, seria tempo de mudança. E olhando ao redor de nós, do nosso país, do mundo, podemos observar as mudanças que têm acontecido nesses últimos anos. As coisas têm mudado, mas eu queria ainda filtrar mais essa mudança no sentido pessoal. Porque o texto diz que o Senhor mudou a sorte de Jó. E aí eu poderia também fazer uma pergunta, retórica, perguntando a vocês: quem é que não precisa de mudança nessa noite? Se eu perguntasse isso, quem é que não precisa? Acho que ninguém levantaria a mão, porque todos nós precisamos de mudanças. Faz parte da nossa vida. Estamos sempre mudando, Nós mudamos não só na questão da idade, mas também nós mudamos os pensamentos. E como é importante a mudança. É tempo de mudar a nossa vida. E eu chamo então a atenção para isso, porque o texto ele é bem curto, mas eu me delicio com versículos pequenos, porém significativos. E a gente pode extrair de um mesmo versículo lições profundas para a nossa vida. E é importante que a gente consiga a atenção dos amados irmãos, que vocês não pensem em outra coisa agora, que não seja na exposição bíblica que estaremos fazendo com base nesse versículo. Porque muitas vezes a gente fala muito, mas não acaba não comunicando, porque a nossa mente ela se distrai. Então a gente começa achando que o pastor está falando uma coisa boa, daqui a pouco está pensando: será que eu fechei a casa?
Daqui a pouco você está pregando e o pastor pregando, aí a outra irmã diz: eita, será que eu deixei a luz ligada? E assim vai pensando em um monte de coisa que não tem nada a ver com a pregação devido a demora ou a dificuldade de expressar o que se quer dizer. E, portanto, irmãos, a gente precisa ser objetivo, claro, dizer o que precisa, para não perder a atenção dos amados irmãos, né? Para que você não fique aqui pensando se deixou a porta aberta, se apagou a luz, mas sim que você possa, que a gente possa trazer a sua mente, né, a seu pensamento, prender a sua atenção. Prender a atenção não é fácil. Então, e além disso, vem a idade, Joselito. Depois de alguns anos, a gente começa a não saber mais prender a atenção, porque acaba, peraí, eu estava falando o que mesmo? Então, não se preocupe, irmãos, isso é normal da idade, né? Às vezes a gente tem uma coisa certa na mente, quando chega na hora de falar, esquece. O que não é o caso de vocês, né? Graças a Deus. Mas, às vezes, o pregador também passa por isso, né? Peraí, eu estava falando o que mesmo? Qual é o tema da mensagem? Então, queridos, queremos falar sobre mudança. É tempo de mudança. E o texto diz que o Senhor mudou a sorte de Jó. O personagem aqui hoje é Jó. Um homem que era rico, tinha tudo, mas Deus permitiu que ele perdesse tudo, perdeu os filhos, ele perdeu a saúde. Jó, você deve conhecer a história dele. Ele ficou numa situação tão difícil que a própria esposa dele chegou para ele, porque ele estava jogado nas cinzas, ele já ia morrer. E a mulher dele disse: Jó, abomina teu Deus e morre. Só era que faltava ouvir, né? E ele disse: fala-se como uma louca, né? Nós temos sido fiéis a Deus, né, na morte, e vamos continuar servindo, né? Fala-se como uma louca. Nosso Deus é Deus, vamos servir e esperar nele. Jamais faria isso, diria Jó. Teve uma experiência muito profunda de perda. Mas Jó, queridos, eu já vou adiantar para os irmãos que Jó, ele já orava pelos filhos. Vocês lembram, né? Já devem ter lido. Ele orava pelos filhos, Jó. Ele oferecia sacrifícios quando ele fazia as festas com os filhos. E depois, quando terminava, ele oferecia a Deus sacrifícios, pensando que pudesse ser que os seus filhos tivessem feito algum pecado. Não necessariamente houve pecado, mas Jó, ele já oferecia sacrifícios a Deus pela possibilidade de que os filhos tivessem feito alguma coisa errada. O que é que eu quero mostrar para você? Que Jó já era voltado para o outro. Jó era um servo de Deus. Então, se você for buscar algum erro em Jó que justifique o seu sofrimento, você não vai achar. Sabemos que as pessoas pecam, sofrem porque pecam, pessoas se saem da igreja e sofrem, mas não era o caso de Jó. Essas pessoas que às vezes saem da igreja, não querem mais saber de Deus e sofrem, a gente imagina que essas pessoas estão sofrendo de forma justa. Mas no caso de Jó, queridos, Jó, ele era um adorador. Jó era fiel. Jó, ele amava a Deus, amava os filhos. Ele era poderíamos dizer assim, o melhor crente que pudesse existir. E aí você vai perguntar, e eu quero também provocar você a pensar: peraí, mas se Jó era a pessoa melhor que havia no mundo, e Deus resolveu castigá-la? Havia uma acusação maligna, né? Que se o diabo dizia a Deus: se o Senhor tirar a riqueza dele, ele vai te abandonar. Se tirar os filhos, ele vai te... Tirou tudo. E Jó jamais blasfemou contra Deus. Do ponto de vista social, ele era o melhor homem, o justo. Mas Deus permitiu. E aí outra pergunta: por que Deus permite que o justo sofra? Por que nós, que adoramos a Deus, que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, sofremos?
Por que é que Deus permite que um homem como Jó sofresse? Então, Deus tem um plano para a nossa vida, e a vida não se resume apenas em sofrer ou não sofrer, mas a vida se resume em um relacionamento com o nosso Deus. Nós sabemos que Deus nos ama. Você se sente amado por Deus, querido? Porque Deus te ama. Se sofre ou não sofre, mas Deus te ama. E se Deus permite o sofrimento, é porque lá na frente Ele tem um plano, Ele tem algo melhor, Ele quer. Deus é soberano. Por que é que Deus permitiu que o próprio Filho dele, Jesus Cristo, morresse numa cruz? O Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que nunca pecou, Filho de Deus, mas Deus permitiu. Eu não sei em que momento o pai e o filho estavam conversando sobre isso, em que Deus dizia: meu filho, você vai para a terra, você vai ser homem, você vai morrer, e ter dito tudo aquilo, e Jesus Cristo, mesmo sabendo, veio, porque havia ali, queridos, uma aliança de amor. São coisas profundas que nós não sabemos explicar. Uma aliança de amor, pai e filho. E Jesus veio e obedeceu em tudo. Jesus Cristo obedeceu até a morte e morte de cruz. E queremos, irmãos, com isso, levar você a pensar conosco. A vida não se resume apenas no bem e no mal, na riqueza ou na pobreza. Mas há um relacionamento profundo do pai com o filho. E aqui, nesse instante, no texto que estamos lendo, um relacionamento profundo de Deus com Jó. Deus tinha algo com Jó. Então nunca fique se comparando com outras pessoas, com ninguém, queridos, porque eu tenho certeza que Deus tem um plano e tem algo com você e comigo. Amém, queridos? E não se resume em sofrer ou não sofrer, mas quem sabe um dia iremos entender o porquê do sofrimento. Por que sofremos? Sofremos, irmãos, sofremos dificuldades, muitas vezes humilhados somos, a vida é assim, né? Nós somos decepcionados, passamos coisas que não imaginávamos que iríamos passar, e ficamos pensando: mas foi o que eu fiz para merecer, Senhor? Talvez Deus não vai te explicar logo agora, quem sabe na eternidade você entenderá tudo. Mas uma coisa sabemos nesse texto, queridos, que Deus é quem muda. Precisamos de mudança, mas quem muda é Deus. Porque o Senhor mudou a sorte de Jó. A sorte, irmãos, aqui você poderia pensar que Deus mudou a vida de Jó. A sorte aqui, irmãos, é a existência que tinha para acontecer. E quem muda é Deus. Nós pais damos conselho aos nossos filhos. Nós pais educamos os nossos filhos, Joselito. Nós avós incentivamos os filhos a fazerem as mesmas coisas. Ore pelo filho, vamos orar por ele. Está com uma dorzinha de febre, qualquer coisa, vamos orar. Já estamos passando por isso. Irani e Jéssica já passaram porque eles participaram lá no dia do nascimento de Caio. Eu já sabe que tinha que estar lá. Então dá um conselho. Pega no braço, ora. O crente faz assim, né? E nós estamos passando, né, momentos com os nossos filhos, estamos tendo esse relacionamento. Mas quem muda a sorte é Deus. Então o texto diz: mudou o Senhor a vida de Jó. O Senhor mudou a sorte de Jó. E precisamos de mudanças, mas nós mesmos não podemos nos mudar. É difícil. Porque nós somos quem somos. Deus nos criou e nós somos assim, Abiones. Nós não podemos, agora eu vou ser outra pessoa. Imagine se fosse possível, né? A irmã Midian, de repente, mudar e dizer: não, pastor, eu mudei, eu agora sou outra pessoa,
eu gosto agora das coisas que eu não gostava. É impossível, né, Mediano? Você não vai gostar do dia para a noite de uma coisa que você antes não gostava. O que é que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que quem muda é Deus. É Deus quem muda a nossa vida. Até porque nós nem saberíamos, se houvesse possibilidade disso, nós não saberíamos mudar. Né, Maísa? Eu não sou mais Maísa, eu vou ser outra pessoa. Não existe isso, Maísa. Nós somos nós mesmos. Mas como servos de Deus, nós temos a certeza de que Deus nos muda. Muda a nossa sorte. Deus quer mudar a nossa vida, queridos. Deus quer mudar a sua vida. Mas existem algumas coisas a serem consideradas. Porque Deus mudou a sorte de Jó. O texto diz: quando Jó, orava pelos seus amigos. Veja, aqui existe um altruísmo, né? Quando você se volta para o próximo. O egoísmo é quando você se tranca e só pensa em si, e só pensa na sua própria vida, nas suas coisas e quer tudo para você. O altruísmo é o inverso. É quando você se volta para o outro, parabeniza o outro. Que bênção, irmão, você elogiar o outro. Realmente gostar do outro. Porque Deus mudou a sorte de Jó, quando é o tempo? Quando? Deus mudou a sorte de Jó quando é uma condição. Essa mudança, ela dependeu de quando Jó orava pelos seus amigos. Já disse no início que Jó orava pelos filhos, Jó orava pelas filhas. E agora Jó, ainda numa situação de muita dificuldade, de sofrimento, o texto diz que o Senhor mudou a sorte de Jó, ou seja, curou a vida de Jó. O texto vai dizer que Deus deu tudo em dobro, mas quando Jó orava pelos seus amigos. E aqui, irmão, nós temos duas coisas a perguntar. A primeira, nós temos amigos? Quem são os nossos amigos? Eu imagino que são os irmãos da igreja. Nós somos amigos. Temos amigos. Quem é o melhor amigo na sua casa? Casal, vocês são amigos? Marido e mulher, vocês são amigos? Aquela amizade que vai além de um casamento, né? Que você compartilha. Casal que conversa, que diz ao outro, que pede um conselho ao marido, à mulher, ao esposo, que é capaz de dizer tudo, de se entender. Temos amigos. Mas a questão ainda é: nós oramos pelos nossos amigos? Vamos considerar que a igreja, irmãos, ela é mais do que amizade. A igreja é uma irmandade. Somos irmãos. Não existem inimigos. Às vezes, a igreja, como uma instituição maior, pode ser que haja um desentendimento. Toda igreja tem isso, não é só aqui não. Mas a gente vai ficar preso a isso? Uma das coisas que eu mais ouvi no seminário foi reconciliação. Aceitar o próximo. Religar a religião. Pedir perdão. Sim, eu sei, irmãos, que nós temos afinidades. Né? Você tem aquela pessoa mais próxima. Né? E a gente percebe isso na igreja. Algumas irmãs brincam mais, outras... E cada um tem o seu jeito. Isso é normal. Não é porque eu vejo pouco Sueli, está ali sentada, que eu não tenha uma amizade com ela.
pessoa que eu gosto, Sueli, ela está ali. Eu não estou todo dia na casa de Sueli, dona Geni, mas a gente sente essa interação, essa amizade, não é, Sueli? Essa bênção de que qualquer hora a gente brinca, ri, mas... E tem também o outro lado, né? Algumas vezes no trabalho, no exercício das atividades, dos entendimentos. Mas veja, queridos, precisamos voltar ao texto. Quando este orava pelos seus amigos, altruísmo, mais uma vez. Veja, quando Jó começou a orar pelos amigos, e Jó ele já era descentralizado na questão do ego, ele não era ego, uma pessoa que adora o ego, pratica egolatria, né? Adoração do ego, não, porque esse nosso eu, irmão, dá um trabalho. Eu não sei vocês, mas o meu eu tenho que estar pedindo a Deus misericórdia sempre. O nosso eu nos perturba, irmãos, porque nós queremos adoração, nós queremos reconhecimento. Basta uma coisinha já para a gente já sair com raiva. E todos nós temos esse eu. Claro, né? Nossa identidade. Eu sempre digo, né? Você, Joatão, é o único Joatão. Não tem mais ninguém no mundo igual a Joatão. Pode ser parecido, pode ter o nome, mas esse Joatão que está aqui, queridos, é único. Nunca houve antes, nunca vai ter outro. E nós somos únicos. Eu não sei que impressão fica quando você escuta isso, mas você é único. Sua identidade, o ID. Isso nos anima, sabe, irmãos, a saber quem somos e saber que somos únicos, que não vai ter nenhuma narrativa, nenhum livro escrito que tenha sido igual ao outro livro, que as pessoas façam do mesmo jeito, às vezes é parecido, nem Neném com a irmã dela. Você vê Neném aqui na frente e uma irmã gêmea, mas cada um é única, é única. Mas veja, queridos, para que haja mudança, para não perder o foco, precisamos de mudanças. Precisamos que Deus, e só Ele pode fazer, porque Ele é todo Deus, todo poderoso, provoque mudanças na nossa vida. Mas para isso é preciso que a gente ore pelos amigos, pelo outro. Nossas orações não podem ser centradas em nós mesmos apenas, irmãos. Temos que ser intercessores, orar uns pelos outros. E, em decorrência disso, o Senhor deu, quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele e também deu a ele o dobro de tudo que antes possuíra. Quanto é muito para Deus, queridos? Quanto você acha que seria muito para Deus? Ou em que momento você acha que está pedindo algo a Deus que é muito grande, que Deus não pode fazer? Será que o que eu estou pedindo, eu estou já pedindo, pensando, eu vou pedir, mas Deus não vai dar não? Porque é muito. O que é muito? Qual é, irmãos, como é que eu diria isso, né? O que é muito para um pode não ser muito para outro. Isso é relativo. Às vezes o que a gente quer é tão pequeno, queridos, mas a gente acaba tornando grande porque a gente não acha que Deus vai dar. E o que eu queria mostrar aqui nesse texto é a soberania de Deus em mudar o ser humano. Porque só Deus pode mudar a nossa vida, queridos. E pedir, Deus, muda a minha sorte. Porque quando Deus muda, Deus age na nossa vida, Deus nos abençoa, irmãos, nós passamos a ser bênção para o outro. Passamos a compreender o outro.
E Deus deu a Jó o dobro de tudo que antes possuíra. Uma história, queridos, profunda. Relacionamento de Deus com Jó. Deus ama Jó. Satanás foi reclamar de Jó diante de Deus. Jó só estava adorando a Deus porque estava recebendo bênçãos. Aí Deus tirou tudo, Jó continuou fiel. E no final, passou na prova. E Deus o reconheceu como merecedor de novo de tudo que tinha. E Deus deu o dobro do que antes possuíra. Porque Ele é o Senhor. Então nós precisamos, queridos, eu vou tentar dizer de novo, para que sejamos abençoados, nós precisamos nos voltar para os outros. E isso não é fácil. Quando nós nos esquecemos de nós mesmos e passamos a orar pelos outros, faça isso por uma semana. Teste. Faça um teste. Comece a orar pela família, pelos amigos, pelos vizinhos, pelo marido, pela esposa. Esqueça de si. Teste passar uma semana orando pelos outros. Faça o teste. Porque Deus é fiel, queridos. Deus nos amou tanto, meus irmãos. Deus amou o Filho. Deus é amor. Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer viver conosco, mas para isso nós precisamos ser menos egoístas. E aqui eu não estou, irmãos, focando em nada, a não ser em mim mesmo. Tenho que pedir a Deus, eu oro pela minha família, pelos amigos, pela igreja, porque a oração é poderosa. Há poder na oração. Quando a gente ora de forma direta, específica, citando o nome, quero orar por Beto, quero orar por Sandra, abençoa cada irmão, por nome, orando pela igreja, por nome. Faz isso, queridos, e aí a mudança vem. Eu não sei em que área da vida você está precisando mudar, mas a gente precisa mudar. Pedir a Deus que nos ajude a uma mudança, mudar a nós mesmos, nosso temperamento, pedir a Deus que nos tenha misericórdia de nós. É isso que eu venho pedindo nesses últimos tempos, pedindo a Deus, muda-me, Senhor. Muda meu ser. Muda no sentido de que eu possa ser mais bênção ainda para Ti. E Deus trará a mudança que você precisa. Amém, queridos? É isso que gostaríamos de trazer, porque Deus colocou no meu coração, desde a viagem de avião, chegando aqui, esse texto não saiu do meu coração, para que eu pudesse compreender que a gente pode mudar. A mudança. Eu sempre penso em duas coisas, irmãos, só para terminar, concluindo, a questão do que é líquido e do que é sólido. Então, muitas vezes nós somos mais sólidos, né? Aquela coisa forte, firme. E não podemos moldar muito por causa da forma sólida. Mas se você observar um rio, as águas são muito maleáveis. O barulho das águas, o roteiro do rio. E aí, para terminar, eu diria, você é mais para sólido ou para líquido? Você é mais pedra ou é mais água? O que você acha que é melhor para a sua vida? Algumas coisas, sim, a gente precisa ser mais alicerçado, né? Mas em outras, irmãos, podemos ser maleáveis. Por que ficar se irritando com qualquer coisa? Isso passa, às vezes não vale nada. E só traz para nós preocupações. Deus está no controle. Amém, queridos? Sejamos maleáveis nas mãos de Deus. O vaso, né? Nas mãos do oleiro. E Deus vai formando ali até a solidez, solidificando o vaso e fazendo como Ele quer para a glória dEle. Eu tenho certeza, queridos, que Deus trabalha em nossa vida. Tenho certeza. E Ele trabalha também na sua vida. Amém? Grupo de louvor.
e que Deus nos abençoe. Obrigado, ó Pai, por essa noite. Dá-nos a tua graça, fazendo-nos mais líquidos, mais flexíveis nas tuas mãos. Dá-nos sabedoria, inteligência para conviver conosco mesmos. É isso que pedimos. Abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém.